Olá, vamos dar seguimento ao livro do Wooldridge. Esse é o capítulo 11 que a gente vai começar agora e vai ser último capítulo, a última parte da primeira metade do curso. Então, no capítulo 10, a gente viu algumas propriedades dos estimadores de mínimos quadrados ordinários em amostras finitas. A gente viu que elas só valem sob pressupostos bem fortes, que eram 1 ao 3, que garantiam que o estimador era não viesado. Depois eu coloquei os pressupostos 4 e 5, que garantiam que o estimador de mínimos quadrados ordinários era o melhor estimador linear não viesado. E depois o pressuposto 6, que era o de normalidade, que garantia para a gente que a gente podia usar as estatísticas T e F, construir os intervalos de confiança normalmente e fazer aí nossos exercícios de inferência. Acontece que dois pontos complicam bastante a validade desses pressupostos. O primeiro é que algumas propriedades só valem assintoticamente. Eu te dou um exemplo. Os termos de erro, que é o pressuposto 6, né, eles podem não ser normalmente distribuídos. O pressuposto 6 assumia que eles eram normalmente distribuídos. Só que isso acontecia direto quando a gente aprendeu econometria 1 também. Só que quando a gente tem uma série muito longa, quer dizer, o nosso T é muito grande, a gente pode recorrer ao teorema central do limite para justificar o uso das estatísticas de teste usuais e para poder também construir os intervalos de confiança e fazer a inferência. O teorema central do limite, chama teorema central do limite, a gente às vezes aprende como teorema do limite central, mas o que é central é o teorema, não é o limite. Aí, para quem que tiver interesse sobre o assunto, tem uma discussão interessante sobre isso no livro do Barry James, que é um livro excelente, que é probabilidade já não chama probabilidade um curso intermediário, um nível intermediário, não me recordo, eu linko para vocês aqui. Mas essa é a questão. Se fura o pressuposto 6 de normalidade, a gente ainda pode usar o teorema central do limite e falar que assintoticamente a distribuição é normal. A distribuição dos termos de erro é normal. Então a gente consegue fazer a inferência caso o t seja grande. A segunda questão que complica bem a validade dos pressupostos é que quando a gente inclui uma ou mais defasagens da variável dependente, igual aquele exemplo que eu dei para vocês no primeiro vídeo com o modelo de Samuelson, necessariamente o pressuposto 3 vai ser violado. Se o pressuposto 3 é violado, a gente necessariamente tem um estimador viesado. Isso tem a ver com lembra o exemplo da curva de Phillips que a gente fez no capítulo 10 e que a gente chegou à conclusão estimando que quanto maior o desemprego, maior a inflação? É por isso que deu pau lá também. A gente estava omitindo uma defasagem e quando a gente colocar a defasagem, o pressuposto 3 vai furar. A gente vai voltar a isso. Muito bem. O problema então é o seguinte: a gente tem que recorrer então a algumas propriedades assintóticas. Seja para justificar, seja para usar o teorema central do limite, seja aí para lidar com essa defasagem, quando a gente tem que colocar uma defasagem no modelo, defasagem da variável dependente no modelo, assim como a gente viu no exemplo do Samuelson. O problema é que para a gente poder recorrer às propriedades assintóticas em série de tempo, a gente tem uma situação muito mais difícil do que a gente tinha em cross-section. E vamos ver por quê, mas resumidamente é assim, as observações em séries de tempo, em geral, são correlacionadas entre si no tempo. Seja porque, pensa num exemplo de preços, se o preço ou o PIB de um determinado ano depende do PIB do ano anterior, ou um exemplo de crimes, suponha que você quer modelar crimes no município. Se os crimes de um determinado ano dependem dos crimes no ano anterior, seja porque, sei lá, você tem uma cidade que de repente teve um surto e aí contratou mais policiais, enfim, se a variável dependente aparece defasada no seu modelo e elas, mesmo que não apareça, se elas têm alguma correlação, se as variáveis são correlacionadas no tempo, a gente tem que tomar algum cuidado. E é isso que dificulta. Em especial, o que a gente tem é que avaliar o quão rápida a correlação entre essas variáveis se dissipa no tempo. Então, para a gente poder trabalhar com esse tipo de análise assintótica, a gente tem que aprender alguns conceitos-chave. O primeiro conceito-chave que a gente vai ver é o de estacionariedade. Bom, a noção de processo estacionário é muito importante em série de tempo. Um processo estacionário a noção é um pouco abstrata, mas é aquele em que as distribuições de probabilidade são estáveis no tempo. No seguinte sentido, se a gente pegar uma coleção de variáveis aleatórias em uma determinada sequência, a gente deslocar essa sequência h períodos para frente, a distribuição conjunta fica inalterada. Se colocar de forma um pouquinho mais formal, e aí eu vou diferenciar, porque agora
a gente vai ver os conceitos de estacionariedade, depois a gente vai ver um conceito chamado covariância estacionário e depois a gente vai ver um conceito chamado um processo fracamente estacionário. Eles são muito parecidos, mas são um pouco diferentes, né? A estacionariedade fraca e o processo covariância estacionário são bem parecidos. Mas vamos lá. Formalizando é o seguinte: um processo estocástico é estritamente estacionário se para qualquer coleção de índices indo de 1 até Tn, a distribuição conjunta dessas variáveis aleatórias indo de xt1 até xtn é a mesma distribuição conjunta de xt1 mais h até xtm mais h. Essa definição é um pouco abstrata, então eu vou para o Excel fazer um exemplo concreto e depois que a gente vê o exemplo concreto, a gente volta para a definição abstrata. Mas eu queria que vocês notassem uma coisa antes da gente ir para o Excel. A estacionariedade é uma característica do processo estocástico subjacente. Não é uma característica da realização observada. Mas a gente só vê a observação. A gente só vê a realização, perdão. Então é difícil dizer, muitas vezes, se é uma sequência estacionária. No entanto, é fácil ver se a sequência é não estacionária. Se a sequência tem tendência, o valor esperado dela vai mudando ao longo do tempo. Então a distribuição conjunta não é a mesma se eu fizer um deslocamento. Vamos ver isso no Excel e vamos criar uma série estacionária e uma série não estacionária e vamos ver por que, né, uma está dentro dessa definição e a outra não. O exemplo que eu preparei para vocês é, é bem ilustrativo e simples. Eu vou gerar duas séries. A primeira vai ser assim, as realizações vão vir de uma normal 0 e 1. Cada período do tempo, então, eu vou pegar um sorteio aleatório tem infinitos valores que podem sair, mas eles vão sair com uma determinada distribuição de probabilidade e a probabilidade vai ser dada por uma distribuição normal 0, 1. A segunda série, que eu chamei de XT, também vai vir de uma distribuição normal, mas ela não vai ser só 0, 1 em cada período. Ela vai ficar alternando. No primeiro período ela é 0, 1, no segundo período ela é 5, 2, no terceiro período ela é 3, 2. Então vamos lá, como é que faz isso? Análise de dados, geração de número aleatório. Então vamos gerar uma normal, média 0, desvio padrão 1. Aí eu coloco aqui onde eu quero que esse número seja gerado. Gerei no primeiro período. Agora eu vou gerar um segundo. Claro que tem jeito melhor de fazer isso, né? Se eu só colocasse quantos números aleatórios eu quero aqui, já ia dar certo. Mas eu vou fazer um a um para a gente ver e eu vou dar uma aceleradinha. Vou gerar de novo agora, então, uma normal 0, 1. Vou gerar uma observação, uma realização vinda de uma normal 0, 1. Então, ó, aqui foi uma variável, o processo estocástico na variável aleatória que está gerando ela uma normal 0 em 1. Saiu 0, 2, 2, 0, 2, 7, 2, 4, 6, 16. Aqui saiu 0, 2, 1, 6, 1, 3, 5. Vamos gerar um terceiro valor. De novo, análise de dados, geração de número aleatório. Normal 0, 1. Eu vou gerar aqui no terceiro.
0,54. Eu vou fazer isso até o final. Gerei, então, 15 números aleatórios. Em cada momento do tempo, essa observação que a gente está vendo veio de uma normal 0,1. Média 0, desvio padrão 1. Poderiam ter sido infinitos valores aí que poderiam ter aparecido, mas apareceram esses em particular. Mas o processo estocástico subjacente era sempre normal 0,1. Vamos gerar os outros valores observados dessa nossa outra série. Aqui também vai ser, no primeiro período, uma normal 0,1. Vamos lá. Eu vou gerar aqui uma normal 0,1. Ok. Aqui eu vou gerar uma normal 5,2. Normal, média 5, 5, desvio padrão, 2. Bem colapsada essa aqui, né? Aqui. Beleza. Vambora. Agora aqui eu vou gerar uma 3, 2. Onde? Aqui. E vou fazer isso até o final. Muito bem. Temos duas séries geradas aqui, duas séries de tempo com observações totalmente aleatórias. Perceba que no caso da YT, todas as observações, todas as realizações elas vêm de uma variável aleatória, elas são o sorteio aleatório de uma variável aleatória que é distribuída como uma normal 0 e 1. No caso da XT, a gente tem que cada realização ela é o sorteio de uma variável aleatória que veio variando. Então, qual é a distribuição conjunta, vocês acham, da variável y aqui, nesses 3 primeiros períodos aqui? Bom, a distribuição conjunta dela é a distribuição conjunta de uma variável normal. Por acaso eu gerei ela de forma independente, identicamente distribuída. Se eu pegar essas primeiras 3 aqui, ela vai ter uma determinada distribuição conjunta. Se eu pegar essas últimas 3 observações, ela vai ter a mesma distribuição conjunta, porque as 3 variáveis que a compõem são independentes, identicamente distribuídas e têm distribuição normal. Essas 3 aqui também vão ter a mesma distribuição conjunta que eu teria caso eu tivesse pego essas primeiras 3 ou essas últimas 3. Tudo bem? Essa é a ideia de um processo estritamente estacionário. Não importa em qual T inicial eu estou pegando o meu processo aqui, o meu processo estocástico. Isso não é uma característica da observação, não é uma característica desse 1.27, por exemplo. É uma característica da variável aleatória que gerou o 1.27. Vamos olhar agora para XT. Se eu quiser saber a distribuição conjunta dessas primeiras 3 variáveis aleatórias aqui, né, consideradas em conjunto. Bom, a primeira veio de uma normal 0,1, a segunda de uma normal 5,2 e a terceira de uma normal 3,2. Se eu pegar essas 3 aqui e quiser novamente encontrar a distribuição conjunta delas, bom, elas são independentes, mas elas não são identicamente distribuídas, elas são normais, mas elas não têm a mesma média, mesmo desvio padrão. Se eu pegar essas 3 aqui, também, eu vou ter outra distribuição conjunta. Essa é a ideia de um processo não estritamente estacionário. Beleza? Agora, uma coisa interessante é a seguinte, suponha que eu queira achar aqui qual é a correlação entre yt e yt mais 1. Como é que eu faço isso aí? Bom, eu venho aqui e uso a função correlação, igual correlação correl entre yt e yt mais 1. Beleza? É isso aí. Se eu quiser fazer a mesma coisa para xt, eu venho aqui e faço isso aqui. Tudo bem? Essa é a correlação entre yt e yt mais 1. E essa é a correlação entre xt e xt mais 1. É importante isso aí que a gente vai definir agora o que é uma série fracamente dependente. E as séries fracamente dependentes dependem, na sua definição, de como a correlação entre os termos se dá. Então, eu só queria que vocês tivessem visto isso antes da gente entrar no conceito. Muito bem, agora que a gente viu isso no Excel, a gente pode, espero que tenha ficado mais claro o que é um processo estocástico estritamente estacionário,
vamos para uma outra definição que é importante, que muitas vezes basta. É uma forma mais fraca de estacionariedade e muitas vezes ela já é o suficiente. É o seguinte, se xt é um processo estocástico que tem segundo momento finito, ou seja, o valor esperado de xt ao quadrado é menor que o infinito para todo t, a gente pode definir um processo covariância estacionário como um processo estocástico com um segundo momento finito que tenha o valor esperado constante, a variância constante, e para qualquer t, e tendo um h maior ou igual a 1, a covariância entre xt e xt mais h depende do h e não do t. Se um processo estacionário tem segundo momento finito, ele é covariância estacionário. O inverso não é verdade. Tem um conceito um pouquinho mais simples que esse, que não é mais simples, mas é um pouco mais fraco, que é o de covariância de estacionariedade fraca. Estacionariedade fraca só requer que o segundo momento não centrado seja finito. Não precisa que a variância seja constante. A gente vai trabalhar com ele daqui a pouquinho, mas por enquanto vamos trabalhar com o conceito de covariância, processo covariância estacionário. Por que estacionariedade é um conceito importante? Bom, se a gente quer entender a relação entre duas variáveis usando análise de regressão, a gente tem que assumir algum tipo de estabilidade ao longo do tempo. Se as variáveis de interesse mudarem arbitrariamente em cada período, não dá muito para aprender nada da relação entre elas. A estacionariedade simplifica também a nossa vida quando a gente usa o teorema central do limite ou a lei dos grandes números. Quer dizer, mesmo que alguns dos pressupostos que a gente aprendeu no capítulo 10 falhem, recorrendo a tanto o TCL quanto a lei dos grandes números, a gente consegue assintoticamente fazer algum tipo de análise com alguma certeza. A gente já tinha assumido algum tipo de estacionariedade, mesmo antes, no capítulo 10. Aqui, isso talvez não tivesse tão claro, mas quando a gente roda uma regressão entre uma variável y e uma variável x, duas séries de tempo, né, a gente achava um beta-j que mostrava a relação entre elas. Se esse beta-j não varia no tempo, a gente já está assumindo que a relação entre essas variáveis é de alguma forma estacionária. Além disso, os pressupostos 4 e 5 do capítulo 10, eles implicavam que a correlação entre os erros em dois períodos adjacentes fosse igual a zero. Se ele é igual a zero, ele é constante. Então, também a gente estava colocando algum tipo de restrição relativa à estacionariedade mesmo no capítulo sem ter definido o que era estacionariedade. E vamos, então, ver outro conceito-chave. Então, agora a gente viu um processo estritamente estacionário, um processo covariância estacionário, e agora vamos ver uma outra definição que são séries de tempo fracamente dependentes. Dependência fraca é um conceito bem diferente do conceito de estacionariedade. Estacionariedade tem a ver com a distribuição conjunta do processo estocástico. Dependência fraca é uma restrição que a gente vai colocar em como essas variáveis aleatórias se relacionam conforme o h aumenta. Então, se eu tiver um processo estacionário, yt, eu vou chamar ele de fracamente dependente se o yt e o yt mais h. E toda vez que a gente está em série de tempo, quando eu falo yt mais h, a gente pode pensar em yt menos h, tudo bem? Eu estou falando dois pontos no tempo a uma distância h entre eles. Se eles forem quase independentes, conforme h cresce, a gente está falando de uma série fracamente dependente. Vamos lá, eu estou sendo pouco formal. E também estou falando aí em um processo estacionário. O processo não estacionário também pode ser fracamente independente. Só que nesse caso, a quase independência não vai poder depender do ponto inicial t que eu estiver fazendo a minha análise. Mas voltando, eu estou sendo pouco formal. Estou falando quase independência. O que será que é quase independência? Bom, eu não vou ser muito formal nesse momento, porque a informalidade para mim vai bastar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dentro de um contexto mais simples, e o mais simples que eu quero dizer é dentro de um processo covariância estacionário. Então vamos partir de um processo covariância estacionário e vamos definir o que é uma série fracamente independente, sendo esse processo já covariância estacionário. Por isso que a gente aprende o conceito de covariância estacionário antes. Dado um processo covariância estacionário, ele vai ser fracamente dependente se a correlação entre o termo xt e o termo xt mais h tender a zero rápido o suficiente, por enquanto eu não vou definir o que é isso, conforme h aumenta. A gente pode pensar
De outra forma, a gente pode pensar o seguinte, que essa série é assintoticamente não correlacionada. O que é isso? Que a correlação entre os termos XT, XT mais H, e aí, gente, lembra, né? Quando eu falo XT e XT mais H, pensa no Excel lá. Eu tenho lá, vou pegar uma determinada matriz, indo do período 1 até o período, sei lá, N-2, e depois eu vou pegar a matriz que começa no período 2 e vai até o período N, beleza? As correlações são feitas assim, né, entre períodos. Então é isso que eu estou querendo dizer. Então vamos lá, se tiver dúvida me manda e-mail, por favor. Mas a ideia é que a correlação entre termos separados por um período H tenda a zero conforme o H aumenta. Isso é importante porque o conceito de dependência fraca substitui o pressuposto de amostragem aleatória para fazer valer a lei dos grandes números e o teorema central do limite. Aí depois a gente vai ver que o estimador de mínimos quadrados ordinários pode ser bem justificado de forma geral usando justamente o teorema central do limite e a lei dos grandes números, ou seja, mesmo que falhem os pressupostos que a gente viu, alguns dos pressupostos que a gente viu no capítulo 10, a gente recorre ao teorema central do limite e a lei dos grandes números para fazer valer o estimador de mínimos quadrados com propriedades aceitáveis. E isso só vai valer se o processo for fracamente dependente. Falando de dependência fraca, isso a gente vai ver depois o conceito de estacionariedade fraca, conforme a gente já viu até no slide anterior. Isso vai bastar para a gente na segunda parte do curso. Mas vamos lá, então, séries de tempo que não são fracamente estacionárias não vão satisfazer, em geral, o teorema central do limite. Se isso acontece, a gente está ferrado. Para fazer esse conceito ficar um pouquinho mais concreto, eu vou explicar para vocês, eu vou pela primeira vez falar, né, de um processo bastante importante, que é o processo chamado de média móveis no começo de ordem 1. Para motivar essa definição, eu vou colocar para vocês um exemplo aqui. Eu fiz esse exemplo já faz um tempo, antes da final da NBA, mas esse aqui é o time do Lakers, Los Angeles Lakers, nessa temporada de 2019 e 2020. Esse é um time, a meu ver, ele era imbatível quando eu estava fazendo essa aula e eles já estavam indo para, estavam nas quartas de final indo para as semifinais. E a NBA é diferente de outros campeonatos porque ele se caracteriza por uma coisa chamada playoffs, diferente dos campeonatos que a gente está acostumado no Brasil, né? Ou de futebol em geral, que tem jogo de ida, jogo de volta. Na NBA, os times fazem melhor de 7. Então eles disputam 7 partidas, até 7 partidas e vem quem ganha. O maior número delas, né? Se um dos times ganhar as 4 primeiras, eles já não tem mais jogo. Muito bem. Quando eu fiz essa aula, os Lakers tinham uma média de 114 pontos por jogo. E aí eu pensei em escrever um modelo para tentar prever justamente quantos pontos eles fariam por partida. Se na média, como eu falei, eles fazem 114 pontos por jogo. Dia 29 de agosto, eles jogaram contra o Portland Trail Blazers. Eles fizeram 131 pontos. No dia 4 de setembro, eles jogaram contra o Houston Rockets. Aí já estavam na outra fase dos playoffs, já estavam nessa série de 7 jogos. Jogaram no dia 4 de setembro contra o Rockets, fizeram 97. No dia 6 de setembro, jogaram contra o Rockets, de novo, 117. Ou seja, no dia 4 de setembro eles fizeram 17 pontos abaixo da média, no dia 6 de setembro 117, 3 pontos acima da média, e no dia 8 de setembro 112 pontos contra o Rockets, de novo 2 pontos abaixo da média. Se eu quisesse escrever um modelinho super simples para esse tipo de pontuação, né, quer dizer, quantos pontos eles estão fazendo por jogo para fazer algum tipo de previsão, eu poderia vir com esse modelo aqui. Então os pontos por jogo vão ser iguais à média mais o erro. O problema, a média é legal porque ela me situa, né? Quer dizer, o Lakers tem 114 pontos por jogo, então é natural que eu parta de alguma coisa em volta de 114 pontos na média. Só que esse modelo não é muito informativo, né? 114 pontos por jogo mais o erro, isso, sei lá, é claro, né, que vai ser 114 mais um erro. Se eu não consigo prever o erro, eu não consigo prever quantos pontos eles vão fazer por partida. Um modelinho um pouquinho mais complicado seria pensar assim, né? Bom, será que a pontuação deles depende não só
da performance deles, no quão bem eles estão num determinado jogo, mas também no quão bem eles foram no jogo anterior. Porque tem duas coisas que a gente pode pensar. Se eles se esforçaram, os jogos dos playoffs acontecem com intervalos de 2 dias. Se eles se esforçaram muito no jogo anterior, talvez eles estejam cansados. Então eles não vão conseguir ter um desempenho tão bom no jogo atual. Outra forma de pensar é, se eles ganharam por uma diferença muito grande de pontuação, eles vão estar motivados e vão ter uma performance acima do normal no jogo atual. Sendo assim, a gente pode redefinir esse modelo dessa forma aqui. Aí eu estou capturando esse tipo de efeito, do termo de erro, não só do próprio período do jogo atual, mas também do jogo passado, está influenciando a pontuação do jogo atual. Isso até faz algum sentido quando a gente olha para a tabelinha de jogo. Pode ver que no dia 29 de agosto eles tiveram 17 pontos acima da média. Aí no dia 4 de setembro, o jogo seguinte, eles tiveram 17 pontos abaixo da média. Aí no dia 6 de setembro, 3 pontos acima. No dia 8 de setembro, 2 pontos abaixo. Claro, olhando para isso, é só uma anedota, né? Uma evidência anedótica, não dá para a gente fazer um tipo de modelo, mas parece que se fosse para daí eu tirar uma conclusão, eu diria assim, pelo jeito esse argumento do cansaço está valendo. Os caras se esforçaram muito dia 29, dia 4 eles estavam cansados. Aí no dia 6 eles já tinham descansado mais. No dia 8 eles estavam cansados de novo, porque eles se esforçaram demais. Parece, de olhar para esse negócio, que esse tipo de argumento teria mais aderência do que o argumento da motivação. Mas olhando no contexto do nosso modelo, no final o que a gente está falando é qual é o sinal desse φ1. Se o φ1 for negativo, está querendo dizer que uma performance acima do normal vai fazer, quer dizer, se o erro for positivo, vai diminuir minha pontuação no jogo atual. Se a minha performance foi abaixo do normal, eu vou, de novo, se o φ1 for negativo, eu vou aumentar o meu valor esperado da pontuação no jogo atual. No fundo, é um teste de hipótese. Eu vou testar se o φ1 é positivo ou negativo. Muito bem, eu vou simplificar um pouquinho esse modelo, eu vou tirar a média da pontuação, eu vou tirar o 114. Eu vou fazer isso só para ficar consistente com o livro, por enquanto. Daqui a pouco a gente devolve. Então, o YT para de me informar qual é a pontuação no jogo e ele começa a me informar qual é o excesso de pontos, né? Quantos pontos a mais eles estão fazendo em relação a uma média, como se tivesse normalizado a média para ser zero. Esse processo é tão importante que ele tem um nome específico. O nome dele é processo de média móvel. Em inglês é moving average. Como ele tem só uma defasagem, quer dizer, eu estou considerando que só o erro do período anterior impacta, ele é de ordem 1. A ordem do modelo é o maior número de defasagens que a gente está colocando para explicar o meu processo, aí, a minha série de tempo. Coloquei uma defasagem, ele é um modelo de ordem 1. Então, ele é um modelo de média móvel de ordem 1, ou moving average de ordem 1, ou MA1. MA1. Esse é o nome que a gente vai ver daqui para frente. Ele é muito, muito importante, muito, muito popular. E a gente vai ver alguns outros modelos. Daí a gente vai construir modelos mais complicados. Note, no entanto, que apesar de eu ter motivado esse modelo com ET sendo um termo de erro, ET poderia ser uma variável aleatória qualquer. Então vamos assumir, por enquanto, que os ETs são independentes e identicamente distribuídos com o valor esperado 0 e variância sigma 2. Eu coloquei um E subscrito só para deixar claro que é a variância do termo E. Note também que no MA1, além do erro contemporâneo, do termo de erro contemporâneo, só o choque do período anterior importa. Então, o YT é explicado pelo ET e pelo ET menos 1. O YT mais 1 é explicado pelo ET mais 1 e pelo ET. O YT mais 2 pelo ET mais 2, pelo ET mais 1. Então, note que o ET está impactando o YT e o YT mais 1. O ET mais 1 está impactando o YT mais 1 e o YT mais 2. Então, o que isso está falando para mim? Que o choque se dissipa em um período. Então, quer dizer, se a minha performance, no caso do contexto do jogo, foi acima do normal, esse acima do normal vai ter um impacto na minha variável contemporânea e na variável um período para frente. Depois desse período para frente, o choque se dissipou. Não é assim, mas a gente pode sofisticar isso aí. A gente pode fazer a variável demorar mais tempo para o choque se dissipar, mas por enquanto um MA1 em um período já se dissipou. Tem uma forma mais interessante de descrever esse modelo, que é essa aqui, que é bem comum também.
é só uma forma possível. A gente pode escrever o YT dependendo de uma variável x e, por acaso, a variável x sendo definida desse jeitinho aí. Quer dizer, é um jeito de escrever uma equação univariada com duas equações. E note que o MA1 é uma média ponderada entre no processo de média móvel de ordem 1, é só uma média ponderada entre o T e o ET-1. Agora, a questão é a seguinte, e é isso que a gente vai gastar um tempinho vendo aqui. O MA1 é fracamente dependente? Se a gente aprendeu o conceito de dependência fraca e eu estou falando para vocês que esse negócio é importante, quando a gente tem um modelo formulado nesses termos, é importante ver se ele é fracamente dependente para ver se a gente consegue usar mínimos quadrados ordinários e ter algum tipo de resultado informativo, né? Então, para a gente saber se ele é fracamente dependente, a gente tem que ver se a correlação entre xt e xt mais h vai a zero conforme o h aumenta, certo? Essa é a definição que a gente deu aí para um processo fracamente dependente. Só que essa era a definição para o processo fracamente dependente partindo de um processo que já era estacionário, ou pelo menos covariância estacionário. Então a gente tem que provar antes que ele é covariância estacionário. E depois de provar que ele é covariância estacionário, a gente vai mostrar que ele é fracamente dependente. Para eu mostrar isso para vocês, eu vou fazer uma breve digressão, porque eu acredito que talvez nem todos tenham lido o material que eu deixei de pré-curso no site, que são os apêndices do Wooldridge, e o livro que as notas que eu escrevi para o curso de finanças lá, que são as notas de estatística para finanças que explicam um pouco de covariância, essas coisas. Vamos lembrar o seguinte, assim, o que eu quero que vocês lembrem é que quando você tem duas variáveis independentes, duas variáveis aleatórias independentes, se elas são independentes, a covariância entre elas é igual a zero. Mas se a covariância entre elas é igual a zero, não significa que elas sejam independentes. E eu queria mostrar isso que eu julgo que é importante. Então vamos lá, o que é independência? Independência é o seguinte, a probabilidade de ocorrência do evento A e o evento B é igual ao produto da probabilidade de ocorrência do evento A multiplicado, né, pela probabilidade de ocorrência do evento B. A gente pode colocar isso também em formulação em termos de probabilidade condicional. Né? Probabilidade de um evento A dado B é igual à probabilidade do evento A. Quer dizer, o evento B não está acrescentando nenhuma informação para mim. Quando a gente pensa em função de distribuição acumulada, o que eu estou falando é que a distribuição conjunta, né, a distribuição acumulada conjunta da variável x e da variável y é igual ao produto das suas distribuições acumuladas individuais. Isso implica numa propriedade importante, que é que o valor esperado do produto da variável aleatória x, né, multiplico x por y, é igual ao valor esperado de x vezes o valor esperado da variável y. Assim, olha só, a definição de covariância é essa. Covariância de x e y é igual ao valor esperado de x e y menos o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Isso vem da definição de variância, né? A gente consegue chegar nisso. Mas como o valor esperado de x e o valor esperado de x vezes y, se x e y são variáveis aleatórias independentes, é o valor esperado de x vezes o valor esperado de y, eu tenho então que a covariância de x e y é igual a e de x e de y menos e de x e de y, que é zero. Então, se as variáveis aleatórias são independentes, a covariância entre elas é igual a zero. O inverso não é verdadeiro. Para mostrar que o inverso não é verdadeiro, eu vou dar um exemplo bem besta. Assim. Tem exemplos mais sofisticados e de contra-exemplos que mostram isso de forma um pouquinho diferente. Mas o exemplo mais simples que eu encontrei é esse. Ó. Você pega três variáveis aleatórias, x, x ao quadrado e x ao cubo. Elas não são independentes, até porque x ao quadrado é função de x, e x ao cubo também é função de x. Vamos assumir que x tem distribuição normal com valor esperado zero. Aí o quadrado numa variável aleatória com distribuição normal tem distribuição que quadrado. Né? Só que a distribuição de x ao cubo é mais difícil de mostrar. Tem paper que mostra e deriva isso, mas ela não tem uma distribuição normal, assim, normal, não tem uma distribuição comum. Vamos assumir, então, que o valor esperado da variável x ao cubo é igual a zero só para facilitar a nossa vida. Daria para construir uma variável com essas características, né, sem problemas. Sendo assim, nota que o valor esperado de x é zero. Eu não falei nada da variância, porque dá para mostrar por simulação que o valor esperado de uma variável normal com valor esperado de uma
variável x ao cubo, se x é normal 0,1, não vai ter valor esperado igual a zero. Dá para mostrar com simulação que não é, mas nesse nosso exemplo, eu estou brincando com a variância aqui, eu omiti qual é a variância do meu x, justamente para construir isso aí. Então, voltando, x tem distribuição normal com valor esperado zero, o x quadrado vai ter distribuição que quadrado, porque é assim que é, o quadrado de uma normal sempre tem que quadrado, distribuição de x ao cubo, sei lá qual é, mas eu vou assumir que o valor esperado do x ao cubo é zero. Qual é a covariância entre x e x quadrado? Beleza? Ó, entre x e x quadrado, bom, uma é função da outra, então elas não são independentes. Mas aí vai, usando a definição de covariância, ela vai ser o valor esperado de x vezes x ao quadrado, menos o valor esperado de x vezes o valor esperado de x ao quadrado. Só que o valor esperado de x é zero. Então esse termo todo aqui some. Aí o valor esperado de x vezes x ao quadrado é igual ao valor esperado de x ao cubo. Mas eu assumi que o valor esperado de x ao cubo era zero. Então, a covariância entre x e x quadrado é zero, mesmo sendo esses termos dependentes. Então, recado. Quando você tem duas variáveis aleatórias independentes, a covariância entre elas é zero. Se a covariância entre elas é zero, eu não sei, se eu te falo que a covariância entre duas variáveis aleatórias é zero, eu não posso dizer que eles são independentes. No entanto, voltando, se eles são independentes, a covariância entre eles é zero. Beleza? Então, vamos lá. Vamos verificar se o nosso MA1 é, primeiro de tudo, fracamente estacionário. Para ele ser fracamente estacionário, três coisas têm que acontecer. A primeira delas é que o valor esperado dele, né, do processo, tem que ser constante. Depois, a variância, né, eu tenho que mostrar que a variância tem que ser constante. E depois, eu tenho que mostrar, isso é covariância estacionário, né? Eu coloquei fracamente estacionário, mas é o processo covariância estacionário. Fracamente estacionário era só mostrar que o segundo momento não centrado era finito e bastava. É claro que se ele é covariância estacionário, ele é fracamente estacionário, mas o inverso não é verdade. Essas coisas parecem trava-língua, né? Parece que está querendo fazer pegadinha, mas é que os conceitos são importantes, porque eles têm uma sequência do quão restritivos eles são. O conceito de estacionariedade fraca é menos restritivo que o conceito de covariância estacionário. Mas nesse capítulo 11 do Uldridge, ele trabalha com o conceito de covariância estacionária. Então, vamos lá. Eram três as requisições para que um processo fosse covariância estacionário. O valor esperado tem que ser constante, a variância tem que ser constante, e para qualquer t, dado um h maior ou igual a 1, a covariância entre xt e xt mais h tem que depender do h e não do t. Então, vamos ver cada um deles. Primeiro, o valor esperado é constante? Bom, eu sei que minha média móvel tem essa cara aqui, né? Yt igual a ET mais α1, ET menos 1. O MA1 é assim. Então, o valor esperado de Yt é o valor esperado de ET mais α1, ET menos 1. Como o operador valor esperado é linear, eu posso separar essa soma. O valor esperado de uma soma é a soma dos valores esperados. Então, o valor esperado de Yt pode ser escrito como o valor esperado de ET mais o valor esperado de α1 ET menos 1. Só que, de novo, está na nota de aula que eu coloquei para vocês no site, né? Quando a gente tem uma constante, um escalar, multiplicando uma variável aleatória, essa constante pode sair do valor esperado, do operador valor esperado. Então, o valor esperado de α1 ET menos 1 é igual a α1 valor esperado de ET menos 1. Como o valor esperado de ET a gente assumiu que é zero, né? E a variância dele é sigma 2ET, vou até voltar aqui. Onde é que eu coloquei isso? Coloquei aqui. O valor esperado, elas são independentes, identicamente distribuídas. Quer dizer, se elas são independentes, a covariância entre ET e ET mais H, seja qualquer H, vai ser igual a zero. O valor esperado é zero, a variância é sigma 2E. Então, o valor esperado do ET é zero e do ET menos 1 também é zero. Né? O valor esperado de qualquer elemento dessa sequência é zero, porque o processo que está gerando ele tem valor esperado zero. Então, o valor esperado de y é zero. Como o valor esperado é zero, ele é constante. Em particular, ele é constante igual a zero. Então, beleza. Primeiro requisito para que o processo seja covariância estacionário está feito. Então, agora que a gente sabe que o valor esperado do MA1 é constante igual a zero, nesse caso, quando o MA1 não tem intercepto, né, não tem o beta zero, vamos para a variância. A variância tem que ser constante também para que a nossa série seja covariância estacionária. Então, vamos ver se ela é constante. Então, a variância de Yt
é a variância de ET mais alfa 1 ET menos 1, porque YT é igual a ET mais alfa 1 ET menos 1. Diferentemente do valor esperado, a variância de uma soma não é a soma das variâncias. A variância de ET mais alfa 1 ET menos 1 é igual à variância do primeiro, variância de ET, mais a variância do segundo, variância de alfa 1 ET menos 1, mais 2 vezes a covariância do primeiro com o segundo. Isso está na nota de aula que eu deixei no site, aquela de estatística para finanças, que eu acho que é assim que está o nome. Vamos lá, só para relembrar, variância de ET, a gente até sabe quanto é que é, né? É sigma 2e, que está aqui, vamos voltar aqui. Então, ET é ID, independente identicamente distribuído, com valores esperados zero, variância sigma 2e. A gente até sabe, então, a gente sabe como chamar, né, a variância de ET. Mas, dando um passo atrás, qual é a variância de alfa 1 ET menos 1? Ó, a gente sabe que o alfa 1 sai do operador variância ao quadrado. Então, a variância de alfa 1 ET menos 1 é alfa 1 ao quadrado, variância de ET menos 1. E a covariância de ET com alfa 1 ET menos 1? A gente sabe também que quando você tem uma constante multiplicando uma variável aleatória dentro do operador covariância, a constante sai, por assim dizer. Se fosse alfa 1 ET e ET menos 1, ia sair o alfa 1 também. Essa é uma propriedade, né? Se tem uma constante multiplicando qualquer uma das variáveis aleatórias, a constante sai simplesmente do operador, por assim dizer. A prova está na nota de aula que eu deixei no site. Então, a covariância entre ET e alfa 1 ET menos 1 é alfa 1 vezes covariância de ET menos 1. É multiplicado por 2, porque assim é a soma a variância da soma de duas variáveis aleatórias. Beleza. Qual é a variância de ET? A variância de ET é sigma 2e. A gente já sabe. Variância de ET menos 1 também é sigma 2e, porque o processo é independente e identicamente distribuído. Se ele é identicamente distribuído e independente, em cada momento do tempo, eu vou ter o mesmo valor esperado, a mesma variância. Então, a variância de ET é igual à variância de ET menos 1. E a covariância de ET com ET menos 1? A covariância de ET com ET menos 1 é zero. Então, 2 alfa 1. 2 é uma constante, é um escalar, alfa 1 também, constante, multiplicadas por zero, que é a covariância de ET com ET menos 1, dá zero. Então, todo esse monstrinho vai ser igual a alfa 2 ao quadrado, sigma 2, sigma e, né, sigma ao quadrado, quer dizer, a variância de ET, são sigma 2e, mais alfa ao quadrado, sigma 2e de novo. Então, eu posso pegar esse sigma elevado ao quadrado de e, quer dizer, a variância do e, e isolar, colocar em evidência. Então, vai dar sigma 2e, 1 mais alfa 1 ao quadrado. Beleza? Isso é constante, porque a constante não só é constante, como se sigma 2e ou alfa 1 não forem infinitamente grandes, isso é menor que infinito. Supostamente é. Então, essa variância vai ser a mesma para qualquer y, seja a variância de yt mais 1, variância de yt mais 2, sempre vai ser igual a sigma 2e, 1 mais alfa 1 ao quadrado. Constante. Segundo critério, foi atingido. Agora, qual é o terceiro? Né? O terceiro é que a covariância entre dois elementos, dois elementos desse processo estocástico, dependam do H, né? Dependam do intervalo que a gente está pegando entre esses dois elementos do processo, e não do T. Então, dependa, nesse caso, então a covariância, eu vou fazer um exemplo, a covariância entre yt e yt mais 1 tem que depender desse 1 aí. Quer dizer, a covariância entre yt e yt mais 2 pode ser diferente. Mas o que eu quero dizer é que a covariância entre yt mais 10 e yt mais 11 tem que ser igual à covariância entre yt e yt mais 1. Tudo bem? A gente está olhando, então, o que a gente quer é que a covariância entre dois termos separados por um determinado período H seja sempre igual. Vamos escrever, então. Qual é a covariância entre yt e yt mais 1? É a covariância entre ET mais alfa 1 ET menos 1 e ET mais 1 mais alfa 1 ET. Tudo bem? Isso vem da nossa definição de um processo MA1.
Agora, vamos lá, isso é uma propriedade da covariância. A gente tem a covariância de uma soma com a covariância de outra soma. Acontece que com a covariância, a gente pode fazer um tipo de uma distributiva, por assim dizer. Então, olha, a gente vai ter covariância de ET mais alfa 1, ET menos 1. Então, vamos abrir esse negócio. Ó, ET vai primeiro covariar com ET mais 1, depois ele vai covariar com alfa 1, ET. Então, vamos escrever isso aí. Covariância de ET com ET mais 1 e covariância, somado com a covariância de ET com alfa 1, ET. Aí, qual é o segundo termo da primeira soma de variáveis aleatórias? Alfa 1, ET menos 1. Então, a gente vai somar as duas covariâncias que a gente já tinha encontrado, a covariância dessa, abrindo, né, esses termos. Então, vou pensar aqui na covariância de alfa 1, ET menos 1 com ET mais 1 e alfa 1, ET menos 1 com alfa 1, ET. Vamos escrever então, covariância de alfa 1, ET menos 1 com ET mais 1, mais covariância de alfa 1, ET menos 1 com alfa 1, ET. Muito bom. O que a gente pode sumir já? A gente não precisa nem pensar. Ó, a covariância de ET com ET mais 1, a gente já sabe que é zero, porque o processo estocástico dos termos de erro ET, eles são independentes, identicamente distribuídos, e a gente acabou de ver que a covariância de termos independentes é igual a zero. Já sumiu. A covariância de ET com ET, aí muda um pouco, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem a covariância de uma variável aleatória com uma constante, um escalar multiplicado por uma variável aleatória, a gente vai ter que tirar esse alfa 1 da covariância, vai ficar alfa 1 covariância de ET com ET. Eu vou deixar escrito isso por enquanto. Vamos ver o terceiro termo. Covariância de alfa 1 ET menos 1 com ET mais 1. O alfa 1 sai da covariância, vai ficar alfa 1 covariância de ET menos 1 com ET mais 1, mas a gente sabe que os termos são independentes. Se eles são independentes, a covariância entre eles é zero, então isso aqui some também. O último termo, a covariância de alfa 1 ET menos 1 com alfa 1 ET. Independente do que acontece com esse alfa 1, eu vou ter uma covariância de ET menos 1 com ET e a gente sabe que isso é zero. Então, a única coisa que vai me preocupar nesse momento é a covariância entre ET e ET. Vai ficar alfa 1, né? Aquele alfa 1, covariância de ET com ET. A covariância de um termo com ele mesmo é a variância. Beleza? Aqui está escrito errado. Aqui não é variância de ET com ET. Isso foi um Ctrl+C, Ctrl+V. É a variância de ET. Beleza? A covariância de ET com ET é a variância do ET. Pela própria definição de covariância, né? A covariância não é o valor esperado de... A covariância entre x e y não é o valor esperado de x e y menos o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. E como é a variância? A variância é o valor esperado de x quadrado menos o valor esperado de x, fecha colchetes, ao quadrado. Então, é isso, né? A covariância de um termo com ele mesmo é a variância. Muito bom. Então, aqui a gente tem alfa 1 multiplicado pela variância de ET. A gente sabe qual é a variância de ET. A variância de ET é sigma 2e. Faltou ezinho ali. Ou seja, a covariância entre yt e yt mais 1 é dada por uma constante. Tudo bem? Tudo bem. O que a gente queria era que a covariância dependesse do H e não do T. Então, é independente, aí, se eu estiver fazendo a covariância do termo 1 com o termo 2, do termo 3 com o termo 4, do termo 20 com o termo 21, sempre vai ser alfa 1, sigma 2. Beleza? É isso que a gente acabou de mostrar. Agora eu vou dar o primeiro exercício, 1A da lista 2. Eu vou escrever, mandar para vocês por escrito, mas o que eu quero que vocês mostrem para mim que a covariância de yt com yt mais 2 é igual a zero. Vocês vão fazer a mesma coisa, vão escrever ali, em vez de escrever covariância de ET mais alfa 1, ET menos 1 com ET mais 1 mais alfa 1, ET, vocês vão escrever a covariância de ET mais alfa 1, ET menos 1 com ET mais 2 mais alfa 1 de ET mais 1. Beleza? Vão abrir e vão ver que isso é igual a zero. E, na verdade, vocês vão ver que para qualquer H maior que 1, a covariância vai ser igual a zero. Num processo MA1, a única covariância de termos que é diferente de zero é a covariância entre dois termos adjacentes, para quando H é igual a 1, ou seja, entre yt e yt mais 1, ou yt e yt menos 1, né? Quer dizer, são
termos adjacentes. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que a covariância entre o y2 e o y3 é igual à covariância entre o y2 e o y1. Beleza? É isso. Todas as demais são iguais a zero. Esse é o exercício 1A. Agora que a gente já mostrou que a série é covariância estacionária, falta mostrar que ela é fracamente dependente. Para a série ser fracamente dependente, a gente precisa ter que a correlação entre dois termos desse processo estocástico vai a zero quando H aumenta, quando H fica grandão. H não precisa ficar grandão, a gente já mostrou que quando H é maior que 1, a covariância entre dois termos dessa série MA1 já é igual a zero. Então, se a gente tem um processo estocástico dado pelo moving average de primeira ordem, a correlação vai ser igual a zero quando H é maior que 1. H é igual a 1 é diferente de zero, H é igual a 2 já é zero. Mas vamos mostrar isso. Correlação é definida como a divisão entre a covariância entre duas variáveis aleatórias e o produto dos seus desvios padrão. Vamos lá então, a correlação entre yt e yt mais 1 é igual à covariância entre yt e yt mais 1 dividido pelo produto do desvio padrão de yt e o desvio padrão de yt mais 1. A gente tem todos os ingredientes para fazer isso aí. Qual é a covariância de yt mais 1? A gente acabou de calcular alfa1, sigma 2e. Qual é o desvio padrão de yt e o desvio padrão de yt mais 1? A gente tinha calculado antes. A variância de yt é igual a sigma 2e, 1 mais alfa1 ao quadrado. O desvio padrão disso é só a raiz quadrada disso aí. O desvio padrão de yt mais 1 é idêntico. É sigma 2e, 1 mais alfa1 ao quadrado, porque ele não depende da onde eu estou iniciando, ele não depende do t. Ele é constante, a variância é constante. Então, eu vou pegar o produto de sigma 2e, 1 mais alfa1 ao quadrado. Isso, vou pegar a raiz disso e multiplicar pela raiz disso de novo. Ou seja, eu tenho aqui que a correlação é dada por alfa1 sigma 2e dividido pela raiz de sigma 2e 1 mais alfa1 ao quadrado elevado ao quadrado. Aí eu vou ficar com alfa1 sigma 2e dividido por sigma 2e, tá errado ali no denominador. 1 eu corrijo para colocar na versão do site. 1 mais alfa1 ao quadrado. Aí eu corto o sigma 2e com o sigma ali de baixo, que devia estar ao quadrado, beleza? Corto, fica alfa1 dividido por 1 mais alfa1 ao quadrado. Essa é a correlação, só entre yt e yt mais 1. Essa é a correlação, ela é diferente de zero. Quando a gente fizer a correlação entre yt e yt mais 2, a gente vai ter a covariância entre yt e yt mais 2 dividido pelo desvio padrão de yt e desvio padrão de yt mais 2. Só que a covariância entre yt e yt mais 2 é zero. Então, a correlação é zero. É isso. Para qualquer h maior que 1, a correlação entre os termos é igual a zero. Então, além dele ser covariância estacionário, ele é fracamente dependente. Já que ele é fracamente dependente, a gente acabou de ver que a lei dos grandes números e o teorema central do limite podem ser utilizados em um MA1 sem problema. Um processo um pouco mais interessante, mais popular, por assim dizer, e a gente vai ver que eles têm uma relação muito próxima, é um processo chamado de autorregressivo. No nosso exemplo, lá do primeiro vídeo, a gente viu um modelo de Samuelson de 1939, que era um sistema de 3 equações de produto, consumo e investimento, que podia ser simplificado numa equação univariada só de produto. E que eu escrevi aí, né, como yt é igual a φ1, yt menos 1 mais φ2, yt menos 2 mais ut, sendo que o φ1, o φ2 e o ut eram dados por esses monstrinhos aqui. Perceba o seguinte, a gente está relacionando o produto com o produto no período passado e o produto no período retrasado. E a gente faz algumas hipóteses sobre esses coeficientes e testa. Bom, tem alguma coisa acontecendo, né? A variável dependente está aparecendo em defasagem, em uma e duas defasagens, como variáveis explicativas. Como eu falei para vocês, quando isso acontece, já fura o TS3 imediatamente. A gente vai ver isso. Mas o nome desse processo é processo autorregressivo. Qual a maior defasagem aí? É de 2 períodos. Então, ele é um processo autorregressivo de ordem 2, ou um AR2. Vamos simplificar esse negócio aí nesse primeiro momento e vamos ver um AR1 sem intercepto. Então, o yt vai ser explicado pelo yt menos 1 só e pelo termo de erro.
Sendo assim, ele é um autorregressivo de ordem 1, a maior defasagem é a primeira, então AR1, processo autorregressivo de ordem 1. Essa sequência tem que ter um ponto inicial. Para simplificar, vamos supor que esse ponto inicial que ocorreu quando t era igual a zero é de um y0 que é igual a zero. Depois a gente vai ver que isso não faz muita diferença, porque contanto que o ρ seja menor que um em módulo, esse negócio é meio inócuo, mas vai ficar para depois. Bom, de novo, vamos aí também assumir que o ET, o termo de erro, independente identicamente distribuído, tem valor esperado zero, variância sigma 2e. E vamos assumir também que o ρ é em módulo menor que 1, isso é importante, essa é a condição de estabilidade. A gente vai ver isso com muito mais detalhe depois que eu ensinar para vocês equação e diferença, mas por enquanto vamos assumir que isso é verdade e a gente vai precisar disso para resolver o modelo para provar algumas coisas. Muito bem, dá para a gente mostrar então, dá para calcular, né, qual é o valor esperado de yt. Aquele e ali é maiúsculo, tá? Porque é de valor esperado. Então, qual é o valor esperado de yt? Bom, yt eu sei que é dado por ρ1, yt menos 1 mais et. Então, é o valor esperado disso aí. O valor esperado é um operador linear, o valor esperado de uma soma é a soma dos valores esperados. Mas como o valor esperado de et é zero, eu já corto ele e mostro que, então, o valor esperado de yt é igual ao valor esperado de ρ1 yt menos 1. Como ρ1 é uma constante, tiro ela do operador, fica ρ1 o valor esperado de yt menos 1. Mas o valor esperado de yt menos 1 é zero. Por que ele é zero? Porque a gente pode escrever, tem dois jeitos de pensar. Nesse primeiro momento, que eu ainda não expliquei para vocês condição de estabilidade e tudo mais, dá para pensar simplesmente que eu posso ficar substituindo o yt menos 1 pela forma funcional dele, que é ρ1 yt menos 2 mais et menos 1. E aí eu posso substituir o yt menos 2 pela forma funcional dele, que é ρ1 yt menos 3 mais et menos 3. E eu posso ficar fazendo isso até chegar no y0. Quando chegar no y0, eu vou chegar à conclusão que vai ter um monte de ρ multiplicando o valor esperado de y0, que é zero. Então isso é zero. Tem outros jeitos de fazer isso, porque como o ρ é menor que 1 em módulo, a gente vai ter a multiplicação de muitos ρs. E isso, no final, vai diminuindo o meu termo de valor esperado para um valor quase igual a zero, a gente vai ver isso. Mas nesse momento só pode pensar em substituição recursiva se eu chegar nessa conclusão. Qual é a variância de yt? Bom, a variância de yt a gente sabe que é sigma 2y, só que vamos escrever ela. É a variância de ρ1 yt menos 1 mais et, porque a gente está trabalhando com um processo autorregressivo de primeira ordem. Só que a variância não é um operador linear, então a variância de uma soma não é a soma das variâncias. Ela é a variância do primeiro termo mais a variância do segundo, mais duas vezes a covariância entre o primeiro e o segundo. Como o ρ1 é uma constante, ele sai ao quadrado do operador. Então, vai ficar ρ1 ao quadrado, variância de yt menos 1, mais variância de et, mais duas vezes a covariância entre yt menos 1 e et. Muito bom. O que dá para a gente simplificar, né? Bom, eu sei que a variância de yt menos 1 é simplesmente dada por um termo que a gente chamou de sigma 2y. Vou lá e substituo. Qual é a variância de et? Eu também chamei ela de sigma 2e. Beleza. E qual é a covariância entre yt menos 1 e et? Bom, eu sei escrever yt menos 1. Como ele é um processo autorregressivo de ordem 1, yt menos 1 é igual a ρ1 yt menos 2 mais et menos 1. E aí eu posso usar a propriedade da covariância. A propriedade da covariância é quase como se fosse uma distributiva, por assim pensar. Vai ser a covariância do ρ1 yt menos 2 com et, mais a covariância do et menos 1 com et. Como o ρ1 é uma constante, ele sai da covariância e vai ficar, então, essa soma vai virar uma soma de 2 ρ1 covariância de yt menos 2 e et, mais 2 covariância de et menos 1 et. Qual é a covariância de et menos 1 et? Eles são independentes e identicamente distribuídos. Por serem independentes, eu corto isso porque a covariância entre eles é igual a zero. Não tem nada em yt menos 2 que covarie com et. Yt menos 2 vai ser ρ1 yt menos 3 mais et menos 2. Et menos 2 não tem nada a ver com et. O yt menos 3 também não vai ter nada a ver com et. Então eu posso ficar fazendo essa substituição recursiva o quanto eu quiser. Eu sempre vou chegar em termos que não covariam com o et, justamente porque os erros são independentes. Sendo assim, corta esse termo também. Então, a variância de yt vai ser simplesmente ρ1 ao quadrado, sigma 2y mais sigma 2e. Ou seja, o que a gente está mostrando até o momento? Que o valor esperado é constante e a variância é constante. A gente está mostrando que esse processo é covariância estacionário. O que falta para o processo ser covariância estacionário? Faltava mostrar que a covariância depende do H e não do T. Esse é o exercício 1b. Aqui eu só reescrevi a variância de uma forma um pouquinho mais legal, porque como eu tenho o sigma 2y dos dois lados, né,
eu posso isolar o sigma 2y, eu subtraio dos dois lados, coloco o sigma 2 em evidência, aí eu divido, né, dos dois lados e fica assim. Sigma 2y é igual a sigma 2e dividido por 1 menos ρ 1 ao quadrado. Muito bem, agora eu quero que vocês calculem a covariância para mim do mesmo jeito que a gente fez com MA1. Aí, se a gente fizer a covariância entre yt e yt mais 1, yt mais 2, yt mais h, vocês vão ver que vai dar ρ1 elevado a h, sigma 2 e y. Beleza? Essa é a covariância. Como a correlação é a covariância dividida pelo produto dos desvios padrão, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a variância é constante, então vai ficar ρ1h dividido por sigma 2y. Então, a correlação entre yt e yt mais h é ρ1 elevado a h. Então, é ρ1 vezes ρ1 vezes ρ1, h vezes. Em particular, quando h é igual a 1, quer dizer, qual é a correlação entre dois termos adjacentes? É ρ1. Por isso que a gente chamou de ρ o processo autorregressivo de ordem 1 lá atrás. Porque esse termo aí, quando não tem intercepto nem nada, mas esse termo super simples no AR1, o termo que eu vou estimar aí, o coeficiente que eu estimaria, seria justamente a correlação entre yt e yt menos 1. Yt mais 1, né? Quer dizer, entre termos separados por um período. Muito bom. Isso é interessante. E isso é legal porque, note o seguinte. Por enquanto a gente só mostrou, né, a gente mostrou então, né, que quando o valor esperado é constante, a variância é constante, e a covariância só depende de H, ele é covariância estacionário, a gente calcula a correlação é ρ1 elevado a H. Se o módulo de ρ é menor que 1, o que acontece quando H aumenta? Quando H vai ficando maior, eu vou ter a multiplicação de um termo que é menor que 1 muitas vezes. Se H tende ao infinito, eu vou ter um termo que é menor que 1 multiplicado infinitas vezes. O que é isso? É zero. Né? Eu tenho aí sei lá, qualquer número, 0.5, 0.9, 0.4, tanto faz. Multiplico ele infinitas vezes, eu vou ter o número cada vez menor, 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 até chegar em zero. Ou seja, ele vai para zero quando H aumenta, então ele é fracamente dependente. Se ρ for igual a 1, o que vai acontecer com essa correlação? Ela nunca vai para zero. Eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 infinitamente. Então, independente do H ser grande, ele nunca vai a zero. Se ρ for maior que 1, aí ferrou de vez, porque a correlação vai aumentar conforme o H aumenta. Então, para ele ser fracamente dependente e basicamente estacionário, ele precisa ter o ρ menor que 1 em módulo. Os processos autorregressivos são muito importantes em uma série de problemas e especificações. E vale a pena frisar, de novo, que séries com tendência são não estacionárias, mas elas podem ser fracamente dependentes, ou até independente. Uma série que é estacionária ao redor de uma tendência é chamada de processo tendência estacionária. A gente vai ver bastante sobre daqui a pouco. Então, a gente já tem aí os exercícios da lista, 1A, 1B, e que eu gostaria que vocês me entregassem aí pelo outro dia. E é isso aí, gente. Valeu, vamos continuar no capítulo 10, e aí, perdão, para o capítulo 11, e aí vamos partir para o Enders e para o livro do Delusso, beleza?